Eu já ouvi muitas histórias sobre lobisomens por aqui. É um daqueles contos que o povo adora contar, especialmente quando a lua cheia brilha no céu e o vento parece sussurrar segredos. Mas nunca pensei que eu mesmo fosse viver algo tão real. Vou contar exatamente como aconteceu, e quero que você preste atenção, porque isso pode acontecer com qualquer um. Era uma sexta-feira à noite, daquelas bem típicas em Taperoá. A gente tinha se reunido na calçada da casa do meu primo Geraldo. Aqui no sertão, as noites são vivas, sabe? A gente fica na rua até tarde, jogando conversa fora, ouvindo música no radinho velho e beliscando alguma coisa que sobrou do jantar. Naquele dia, tínhamos um motivo especial. Geraldo tinha trazido uma pinga artesanal direto de uma cidade vizinha. Ele jurava que era a melhor que já tínhamos provado. Então, ali estávamos nós, eu, o Geraldo, minha tia Lourdes, meu tio Zeca, minha prima Júlia e mais 2 amigos, o Sebastião e o Almir. Jogávamos dominó numa mesa improvisada, feita com umas tábuas velhas, e dávamos risada das histórias do Zeca, que sempre tinha uma piada nova ou uma história absurda para contar. O clima era de descontração, mas, ao mesmo tempo, tinha algo no ar que eu não conseguia explicar. Era como se o vento estivesse diferente, mais gelado, mais pesado. No início, ninguém deu bola. A música tocava baixinho, e o barulho das fichas de dominó batendo na mesa era o som mais alto que se ouvia. Mas tudo começou a mudar por volta de 11h30. Primeiro, foi o cachorro da vizinha, o Rex. Ele estava deitado na sombra de uma árvore, cochilando, quando de repente começou a rosnar. Não era um rosnado qualquer. Era como se ele estivesse avisando que algo estava errado. Esse cachorro tá vendo coisa, brincou o Geraldo, rindo. Mas eu senti um arrepio na espinha. Alguma coisa naquele rosnado não parecia normal. Pouco tempo depois, todos os cachorros da rua começaram a latir juntos. Era como se tivessem combinado, sabe? O barulho era ensurdecedor, e dava para perceber que era de medo. Eu já estava inquieto, mas foi quando o som começou que a coisa ficou séria. Primeiro, era um barulho distante, algo arrastando no chão, como se alguém puxasse uma corrente pesada. Depois, o som ficou mais forte, mais próximo. Eram passos, mas não eram passos humanos. Era algo pesado, que fazia o chão quase tremer a cada movimento. Olhei para a rua e, no começo, não vi nada. Só a escuridão da noite, quebrada pela luz fraca de um poste. Mas então, do nada, ele apareceu. E quando eu digo que ele apareceu, foi como se ele tivesse saído das sombras. A criatura era enorme, encurvada, com pelos negros cobrindo o corpo inteiro. Os braços eram longos, as garras reluziam na luz do poste. E os olhos, meu Deus, os olhos, eram vermelhos, brilhavam como 2 brasas vivas, e estavam fixados em nós. Foi a coisa mais assustadora que já vi na vida. Minha tia Lourdes foi a primeira a gritar. Ela derrubou as fichas de dominó no chão e saiu correndo para dentro da casa do Geraldo. A gente nem pensou 2 vezes. Todo mundo largou o que estava fazendo e correu também. O Geraldo quase tropeçou na porta, mas conseguiu fechar antes que a criatura chegasse perto. Lá dentro, todo mundo estava em pânico. Minha prima Júlia começou a rezar alto, e o Sebastião pegou um pedaço de pau, como se aquilo fosse adiantar alguma coisa contra aquele monstro. Foi então que ouvimos o primeiro golpe na porta. A criatura estava tentando entrar. Ela arranhava a madeira com aquelas garras enormes, e o som era de arrepiar. Cada arranhão fazia a gente pular de susto. Minha tia Lourdes chorava no canto da sala, enquanto o Zeca tentava manter as janelas fechadas. O tempo parecia não passar. Lá fora, o bicho não desistia. Ele rodeava a casa, batendo nas paredes, arranhando as janelas. Em determinado momento, ele deu um uivo que fez meu sangue gelar. Era um som tão forte, tão assustador, que parecia vir de dentro da gente. A madrugada foi interminável. Cada segundo parecia uma eternidade. A gente ficou ali, trancados, sem saber o que fazer. O Geraldo dizia que o bicho só ia embora quando o sol nascesse. Mas, naquela hora, o sol parecia tão distante quanto as estrelas. Por volta das 3 da manhã, tudo ficou silencioso. Achei que ele tinha ido embora, mas foi só uma pausa. Do nada, ele começou a bater na porta com tanta força que parecia que ia arrombá-la. O
O Sebastião e o Almir seguraram a porta com todas as forças, enquanto eu e o Zeca bloqueávamos a janela com móveis. Foi um desespero total. Quando finalmente o silêncio voltou, ninguém teve coragem de se mexer. Ficamos todos paralisados até que o primeiro raio de sol apareceu no horizonte. Só então abrimos a porta. Lá fora, o quintal estava destruído. Tinha marcas de garras em tudo, na porta, nas paredes, até nas árvores. Depois daquela noite, nunca mais ficamos na calçada depois do anoitecer. Aquele lobisomem me ensinou que, por mais que a gente tente fugir, o sobrenatural pode aparecer quando menos esperamos. E, aqui em Taperoá, todo mundo sabe, se os cachorros começam a latir sem motivo, é melhor correr para dentro de casa. Essa história vai ficar marcada em mim para sempre. E se você acha que lobisomem é só lenda, eu espero que nunca precise viver o que nós vivemos naquela noite. Relato número 2. Eu sei que muita gente vai achar que isso é só mais uma história, mas eu juro por tudo que é mais sagrado que aconteceu de verdade. Aqui em Timbaúba, todo mundo já ouviu falar em lobisomem, mas ninguém leva muito a sério. Até aquela noite. Aquela noite mudou tudo. Era uma sexta-feira, dessas bem animadas, sabe? O pessoal se reúne, sai do trabalho e vai direto pro bar. Aqui no bairro, o bar do Tonho é o ponto de encontro de todo mundo. Tem sinuca, cerveja gelada e aquele tira-gosto de carne de sol que ninguém resiste. Eu estava lá com meus amigos, o Tonho, o dono do bar, o Carlinhos, o Beto e o Júnior. Era um clima de festa, como sempre. A música tocava alta, e a gente estava rindo e brincando, jogando sinuca e apostando quem ia pagar a próxima rodada. Lembro como se fosse ontem. Eu estava com o taco de sinuca na mão, concentrado para encaçapar a última bola, quando o vento mudou. Foi do nada. Antes, tava aquele calor típico da noite. Mas, de repente, veio um vento gelado que arrepiou todo mundo. O Tonho até brincou. Tá vendo, Duda? Até o vento sabe que tu vai perder a partida. A gente riu. Mas, por dentro, eu senti uma coisa estranha. Sabe? Um calafrio que eu não conseguia explicar. Passaram alguns minutos, e foi aí que começou. O primeiro sinal foi o cachorro do Tonho, o Negão. Ele sempre ficava deitado na frente do bar, tranquilo, mas naquela noite ele começou a rosnar. Não era um rosnado qualquer. Era como se ele estivesse avisando que algo ruim estava chegando. A gente olhou para fora, mas não viu nada. O Tonho até foi ver o que estava acontecendo, mas voltou dizendo que não tinha nada demais. A gente tentou continuar jogando, mas o clima já estava diferente. O Negão não parava de rosnar e, de repente, todos os cachorros da rua começaram a latir juntos. Era um barulho ensurdecedor. O Júnior olhou para mim e disse: Duda, tu tá sentindo isso? Parece que o ar tá pesado, né? Eu concordei, mas nem tive tempo de responder direito. Foi nesse momento que a gente ouviu o barulho. Era como se algo enorme estivesse vindo pela estrada de terra, arrastando os pés. O som era pesado, grave, e fazia o chão quase tremer. Todo mundo parou o que estava fazendo e ficou olhando para a porta do bar. A música ainda estava tocando, mas parecia que ninguém mais ouvia. O silêncio entre a gente era total. Quando a criatura apareceu, eu juro que meu coração quase parou. Era gigantesco, encurvado, com o corpo coberto de pelos escuros que brilhavam sob a luz da lua. As garras eram enormes, e os olhos... os olhos eram como duas brasas vivas, brilhando no escuro. Ele estava ali, parado na entrada do bar, olhando direto pra gente. Eu fui o primeiro a reagir. Gritei: corre! E foi o que fizemos. Todo mundo largou tudo, tacos de sinuca, cervejas, pratos, e correu para dentro do bar. O Tonho, tremendo, trancou a porta com a maior rapidez que conseguiu. A gente se escondeu atrás do balcão, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o pior ainda estava por vir. O lobisomem começou a arranhar a porta. O som das garras contra a madeira era de arrepiar a alma. Ele batia com tanta força que a gente achou que a porta ia ceder. O Carlinhos começou a rezar, o Júnior pegou uma faca de cozinha, e o Tonho, coitado, só sabia murmurar: meu Deus, o tempo parecia não passar. O lobisomem não desistia. Ele rodeava o bar, batia nas janelas, arranhava as paredes. A cada golpe, a gente tremia.
Teve um momento em que ele deu um uivo tão alto que parecia que o bar ia desmoronar. O som era ensurdecedor e dava para sentir no peito. Lá dentro, a gente não sabia o que fazer. Cada um reagia de um jeito. O Beto ficou paralisado, sem conseguir falar. O Carlinhos não parava de rezar, e o Tonho, mesmo aterrorizado, tentava manter as janelas trancadas. Eu estava com uma garrafa na mão, como se aquilo fosse me proteger de alguma coisa. Por volta das 3 da manhã, a coisa piorou. O lobisomem começou a bater com mais força na porta, como se estivesse tentando arrombá-la de vez. A madeira começou a rachar, e a gente achou que era o fim. O Tonho gritou: "Segura a porta!" E todo mundo correu para tentar reforçar. Eu nunca vou esquecer a sensação de segurar aquela porta enquanto o monstro empurrava do outro lado. Quando o primeiro raio de sol apareceu, tudo ficou em silêncio. O lobisomem foi embora, mas o bar estava um caos. As marcas das garras estavam por toda parte. Na porta, nas paredes, até no teto. O chão estava coberto de destroços. A gente ficou ali, em silêncio, tentando processar o que tinha acontecido. Depois daquela noite, o bar do Tonho nunca mais foi o mesmo. Ninguém teve coragem de ficar lá até tarde de novo. E toda vez que a gente ouve os cachorros latindo sem motivo, o medo volta. Porque, aqui em Timbaúba, todo mundo sabe, o lobisomem existe. E, se você não acreditar, pode acabar como nós, trancados no escuro, rezando para ver o sol nascer. E aí, o que você achou dessa história arrepiante? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que adoram um bom relato de terror. E, olha, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo com outra história de dar calafrios. Corre lá para assistir.